Pare enquanto é tempo. Pare enquanto não seja tarde demais. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha. Ative o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia. Todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Quero muito que esse canal chegue a 30 mil, 40 mil, 50 mil. Chegou a 21. Sonhar não custa nada. Me ajudem a crescer o canal, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Se for relevante para vocês, é óbvio. Pessoal, pare enquanto é tempo. Pare enquanto não seja tarde demais. O que eu estou querendo dizer para vocês é que todos os dias eu recebo a mesma informação, o mesmo dilema das pessoas que, Marcelo, eu não sei a hora de parar, eu não sei quando parar, eu não sei que horas que eu tenho que parar, eu não sei estopar, Marcelo, eu não sei parar na hora da perda. Pessoal, esse sempre será o maior desafio, o maior dilema de um trader, saber a hora que tem que parar. E aí eu vou contar uma breve história para vocês do meu comportamento, daquilo que eu era e daquilo que eu me tornei depois de muito tempo, depois de algum tempo. No início, eu tinha alguns vícios. Esses vícios, eles me deixavam, muitas das vezes, de positivo a negativo. Ou seja, muitas das vezes eu estava com um baita resultado na minha frente, muitas das vezes eu estava com o resultado promissor, e aí eu na ganância, e aí era o primeiro problema que eu tinha, já que eu estou ganhando 500, por que não ganhar 1.000? Por que não ganhar 2.000? Na ganância, ao invés de eu me conter com 500 reais, eu simplesmente entregava tudo e saía muitas vezes com 500 negativo. Acontecia também de eu estar lá com o meu resultado negativo de 300, muito abaixo da minha média, por exemplo. Às vezes fazia uma média de 400 e terminava o dia com 3.000 negativo, com 4.000 negativo, com 5.000 negativo, não sabendo a hora de parar, não sabendo a hora de entender que o mercado já não estava mais favorável para mim, ou até a hora de quebrar a minha conta, acabar com todo o meu dinheiro. Isso aconteceu inúmeras vezes. Acabar com o dinheiro que eu tinha na conta, isso era o que mais acontecia quando eu estava iniciando no meu processo. Pessoal, eu vou dar um conselho para vocês, aliás, uma dica. As coisas foram melhorando, e o comportamento ele foi melhorando quando eu comecei a aceitar. Mesmo que dolorosamente, mesmo que fosse difícil, mesmo que aquilo tudo que eu estava fazendo fosse doloroso para mim. Falei, cara, eu tenho que aceitar um stop de 300 reais. Mas aí começou a mudar na minha cabeça a partir do momento em que eu comecei a entender que como estava o meu histórico, como é que estava a minha vida antes dali, como é que eu estava para trás. Se eu olhasse os meus últimos 10 dias, eu sempre tinha 300, 400, 200, 50, 100, eu sempre estava positivo ao longo dessa trajetória. Então o problema não era ganhar, o problema daquele momento era não saber perder, porque no momento em que eu tomava o primeiro stop, eu simplesmente não aceitava que aquilo poderia acontecer depois de 10 dias ou 20 dias positivo, e aí eu relutava. E outra coisa que eu aprendi, o mercado, ele tem ciclos. Aí mais um exemplo para esse mês. Esse mês eu estou negativo, mas eu estou tranquilo. Hoje eu estou mais tranquilo. Por quê, Marcelo? Porque eu sei que o ciclo muda. Eu sei que em um dado momento ele volta o comportamento dele. Eu aprendi que o meu operacional ele pode não estar funcionando neste momento. Mas o que eu não posso fazer é não quebrar a conta. Eu posso até reduzir meus contratos, eu posso até reduzir minha mão, eu posso até sentir o mercado durante um tempo, eu posso até não operar, mas eu sei que aquele operacional, ele, em um dado momento, ele volta a funcionar, porque lá atrás já foi assim. Só que lá atrás, ou seja, há um tempo atrás,
no momento em que o operacional parava de funcionar, eu pura e simplesmente, ao invés de eu aceitar que não está funcionando, eu insistia e aumentava os meus números de contratos. E aí o que acontecia? Ao invés de eu reduzir meu stop, ao invés de eu manter meu stop, meu negativo controlado, eu aumentava, porque era uma insistência brutal. E existem N fatores, existem fatores econômicos, fatores estratégicos, né, talvez das corretoras, existem fatores que podem contribuir para que naquele momento ele não funcione. Cara, você já parou para pensar? A gente tem que trabalhar, por exemplo, no mini índice Brasil, a gente tem que trabalhar com fechamento de opções, fechamento de mês, fechamento de semana, a gente tem que trabalhar com agenda econômica, a gente tem que trabalhar com alguns fatores que possam incluir, possam influenciar, a gente tem que trabalhar com o composto como é que eu vou explicar? Das ações que influenciam diretamente no comportamento das ações do mini índice. Então tem alguns fatores que eles contribuem para que as operações elas possam estar completamente destoando daquilo que você está fazendo. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão, isso é importante para que vocês entendam. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu falei assim, cara, pronto, hoje eu tomei um stop de R$600, eu parei por aqui, e aí amanhã é um outro dia. A partir do momento que eu tomei a decisão de sair da frente da tela, de ir para a piscina, de ir para a praia, de ir para a academia, de pegar o meu cachorro, de sair com o cachorro, de sair da frente do computador, porque quanto mais próximo do computador, mais você será influenciado ou induzido a fazer o que há de errado no mercado financeiro. Muitos me perguntam, cara, Marcelo, day trade funciona? Cara, eu acho que a resposta já está dada, né? Day trade funciona, só que o day trade, ele exige de você que você controle o que há de errado em você. O mercado ele é manipulado? Cara, é uma outra história. O mercado ele não é manipulado. O mercado ele é de acordo com as estratégias da corretora. A estratégia é dela. Eles não estão nem aí para o nosso comportamento. Por isso, eu mudei muito a minha maneira de pensar. No momento que eu tomo stop, esse mês, quem me acompanha no Instagram sabe do que eu estou falando. Esse mês eu estou negativo, mas ninguém me viu cabisbaixo, ninguém me viu triste. Me viu simplesmente falando, esse mês não está funcionando, galera, mas espera aí que as coisas vão começar a mudar. E começou. Essa semana começou a mudar, essa semana já ficou positivo. Essa semana eu testei o mercado com menos contratos, já aumentei um pouquinho mais no meio da semana. Aí no final de semana já aumentei um pouco mais. Pronto, até voltar aos 2016 sem problema, se isso acontecer na próxima semana. Eu já começo a me conhecer, eu já começo a mudar o meu comportamento diante daquilo que está acontecendo, ou seja, daquilo que eu consigo reverter. Vou dar outro exemplo para vocês. Aconteceram meses que eu estava 2.000 negativo. E aquilo foi meio que uma lição para mim. Estava 2.000 porque eu cometi um erro, porque eu errei, porque eu simplesmente fui indisciplinado, porque eu não aceitei o meu stop. E aí eu falei assim, pronto, finge que eu comecei o mês agora, era o início do mês, finge que eu comecei o mês agora e não olhei para aquele negativo, porque quanto mais você olha para aquele negativo, mais você vai querer zerar ele. E aí, o que eu fiz? Fui mudando, fui construindo dia a dia. Ou seja, dia a dia eu botava um dia R$200, outro dia 300, outro dia 400, outro dia 100, outro dia 0 a 0, outro dia um pouquinho negativo. Resumo da história, chegou no final do mês, eu saí no final do mês com um positivo de R$1.500. Que seria melhor se eu tivesse evitado, ao invés de tomar um stop de R$2.000, R$2.500, tivesse aceitado os meus R$300 negativos naquele dia. Aquele dia, esse dia específico que eu estou dizendo, que eu fechei 2.500 negativo, eu era para ter fechado com 300 negativo. E aí eu insisti, eu fiz preço médio na época, né? Eu fiz preço médio, aí na época eu não aceitei meu stop, eu simplesmente fui menino e
o final da história, o final do resultado, você já conhece. Foi simplesmente fechar com um dia muito negativo. Mas aquilo foi meio que um divisor de águas para o meu comportamento. Falei, cara, é possível desde que você aceite que aquele dia não deu certo. Aí vem um outro revés da história. Isso só vai acontecer se você tem a certeza que o que você está fazendo é a maneira mais correta, ou seja, se você tem uma estratégia muito bem definida, se você tem uma estratégia muito bem desenhada. Não adianta eu falar para você, assim, cara, aceite seu stop, porque automaticamente você vai reverter se o que você fez até agora foi simplesmente um ato de sorte. Então, a partir do momento em que você tem uma estratégia bem definida, a partir do momento em que você sabe que aquela estratégia é uma estratégia lucrativa e que naquele momento ela não funcionou, não se preocupe. Se ela funciona até então e não está funcionando por um dia, por 2 dias, por uma semana, não se preocupe. Quando ela voltar a funcionar, você simplesmente vai zerar o débito pequeno que você aceitou no início do processo. Então, primeiro, você precisa se conhecer, você precisa entender o que você está fazendo foi um golpe de sorte. Não foi simplesmente, cara, eu entrei, tive sorte naquela operação. Opa, tive sorte, o mercado, porque tem momentos que tudo que você faz, o mercado ele simplesmente contribui com aquilo que você está fazendo. Ele meio que te dá um perdão. E isso é ruim. Agora, se não é isso que está acontecendo, se você sabe que a junção de todos os fatores, de todos os elementos levaram a você fazer um comprar correto, a um vender correto, e mesmo assim você tomou stop, é porque aquela estratégia naquele momento não funcionou, mas que quando ela voltar a funcionar, ok, você será lucrativo novamente, desde que você aceite estopar. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o nosso bate-papo. Para resumir, aceite que dói menos, aceite que você está errado, aceite que antes que seja tarde demais, aceite que tudo que você está fazendo, ela pode ser apenas um momento, ou seja, um momento ruim que você está vivenciando e que se você não estopar, ela simplesmente pode ser o pior para a sua operação. Eu sei que é difícil não aceitar e eu só mudei, eu só simplesmente melhorei, eu simplesmente concordei, foi quando eu estanquei. Sabe o que acontece? Só para resumir, para acabar com o vídeo, para terminar o vídeo, cara, muitas vezes você não aceita o stop, muitas vezes ele vai lá, tira seu stop, ele bota 3 mil, já aconteceu comigo, muitas vezes, 4 mil negativo, e depois ele volta e fica 300 positivo. Isso é a pior coisa que pode acontecer com você. Por quê, Marcelo? Sabe por quê? Porque você simplesmente ganhou fazendo a coisa errada, ganhou fazendo de maneira errada. Você teve um perdão do mercado e todos os dias você vai achar que ele vai ter o mesmo comportamento. Pô, Marcelo, aí eu estopei e ele voltou tudo. Não tem problema, entre novamente, faz uma nova entrada. Isso não vai afetar. Melhor você estopar, entrar novamente, do que simplesmente você não estopar e ele continuar a sua trajetória e você ter um stop longo. Ou fazer pior, que é fazer o tal do preço médio, que pode quebrar a sua conta. Beleza? Bom, para quem não me conhece, para quem chegou até aqui, obrigado. Para quem não me conhece, sou o Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Tô ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato um papo, todo dia eu troco uma ideia, todo dia eu falo algo relevante ao mercado financeiro. Obrigado por tudo. Quero chegar, me ajude a chegar uma etapa de cada vez. A chegar a 30, depois a 40, depois a 50 mil. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, que isso ajuda a engajar. Comente, isso ajuda a engajar. Me ajuda a crescer o canal. Para mim é importante manter o canal, é importante que ele cresça, porque senão fica inviável. Beleza? Obrigado por tudo e fui!